Está começando agora mais um programa Dialogando, da nossa Web TV, a Voz Católica, a igreja mais perto de você, da Arquidiocese de Juiz de Fora. E hoje nós convidamos o Padre Camilo para estar conosco, conversar, tirar muitas dúvidas e passar muitos ensinamentos. Gostaria muito de agradecer, Padre Camilo, a sua presença nos nossos estúdios. Eu que estou contente de estar aqui e a gente poder trocar em miúdos o conhecimento eclesial, toda a produção na linha da reflexão sobre a comunicação que a Igreja Católica produziu ao longo dos séculos e que hoje, de uma maneira bem adornada, como diria o João 23, quer dizer, do dia, da hora, a Igreja começa a usar os novos meios de comunicação e a dizer aquilo que é a linguagem do hoje, do agora. Bom, Padre Camilo, eu sei que o senhor é bastante conhecido dentro da nossa arquidiocese pelo trabalho brilhante à frente da comunicação, mas eu gostaria de apresentá-lo para os nossos telespectadores e internautas que estão aí nos dando bastante audiência. Quero fazer também um agradecimento. Bom, o Padre Camilo, ele também é comunicador de rádio, TV, jornal, internet e professor no SESI. Além de ser o nosso vigário episcopal para Educação, Comunicação e Cultura e administrador paroquial da paróquia de Santa Rita. Padre Camilo, eu gostaria que o senhor falasse agora a assessoria de comunicação da Arquidiocese. Quando começou e quais foram os principais objetivos? Olha, a assessoria de comunicação começou no período do Dom Clóvis. E é interessante que o Padre Leles era o coordenador da comunicação e eu era o vice-coordenador. E é interessante que a ideia do Dom Clóvis, além de criar um canal de comunicação com os meios de comunicação, com alguém que tivesse o time e a linguagem, porque a pessoa precisa saber o seguinte: o assessor de comunicação ele tem um papel definido, mas dentro da igreja, o assessor de comunicação ele acaba sendo um canal que faz a ligação entre os jornalistas e os meios de comunicação e a igreja. E ele acaba coordenando os outros comunicadores de paróquias e de comunidades. O Dom Clóvis criou nessa linha. Foi a Raquel. E a Raquel, em pouco tempo, ela se destacou e foi chamada para trabalhar numa filial da Globo em Belo Horizonte. E vários assessores de comunicação, desde o período de Dom Clóvis, é mais ou menos, eu não sei precisar aqui agora, na data do ano 2000, o Dom Clóvis quis isso. E a igreja de Juiz de Fora, depois de ter o lampadário muito tempo paralisado, começa a ter um veículo, um modo de comunicação mais especializado. Lembrando até que nós tínhamos a missa na televisão, ficamos um tempo sem a missa, depois voltamos com a missa na televisão. É interessante porque o Dom Clóvis era também comunicador. Depois a assessoria foi ganhando vulto, músculos, vamos dizer assim, e começou a ter um trabalho, inclusive com estagiário, era uma assessora e um estagiário, a Cúria arrumou uma sala só para o assessor de comunicação, até chegar, e é interessante, só para te dizer isso, a Rádio Catedral, ela foi montada, toda a grade de programação foi montada comigo e a assessora de comunicação, que na época era Melissa, que hoje é uma grande professora universitária. Começou com a gente ali trabalhando, fez um trabalho brilhante. E ali nós nós escolhemos profissionais, entrevistamos profissionais e então a assessoria de comunicação prestou esse serviço importante para a Arquidiocese, além de coordenar toda a pastoral da comunicação. Quando eu falo coordenar, eu estou dizendo de dar formação, de ajudar as pessoas a adquirir a linguagem daquele meio que eles se propõem. E, Padre Camilo, eu gostaria que o senhor falasse também sobre os veículos hoje, que Sim. estão presentes, na nossa arquidiocese, que é a Rádio Catedral, capitaneada pelo seu trabalho e equipe, a Folha Missionária, e outros jornais de outras paróquias, que é um número extremamente considerável. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre esses caminhos, A rádio e os jornais que já se fazem presente. A rádio hoje com uma grande audiência.
Eu fiquei muito contente porque a Rádio Catedral foi avaliada pelas paróquias. Tinha uma pergunta específica na revisão do sínodo que dizia assim: e a Rádio Catedral? Olha, só elogios. Só elogios à Rádio Catedral. A programação, que é esse desafio da produção de conteúdo. Então, o mérito é de todos os comunicadores da Rádio Catedral, dos padres, dos leigos, daquele que patrocina a Rádio Catedral, dos patrocinadores, que é aquele que é o amigo colaborador da Rádio Catedral, do apoio cultural, que são as empresas que dão apoio cultural. Então, na verdade é o seguinte, a Rádio Catedral, mas eu quero dar uma informação que você não sabe, você internauta, e às vezes até a arquidiocese perde um pouco isso aí. A primeira rádio ligada à igreja com programação direta foi a rádio de São João Nepomuceno, que depois foi vendida, mas ela já foi da Igreja Católica. E a segunda rádio fomos nós que fundamos, a Rádio Comunitária São Miguel em Santos Dumont, que foi um fato muito interessante, porque por que essa rádio conecta a Rádio Catedral? E o técnico da Rádio São Miguel foi que me ajudou a preparar os estúdios da Rádio Catedral. A gente vinha de Santos Dumont para fazer o trabalho de estúdio, de revestimento das paredes, e tudo isso feito como modelo. Se você olhar os estúdios atuais da Rádio Catedral, ele é similar ao da Rádio São Miguel. A Rádio São Miguel, ela foi fundada em no ano 2000, que ela entrou no ar. E a Rádio Catedral em 2006. Então, se você for ver, os estúdios, se percebe que é o mesmo diretor, né, que no caso somos nós. Então, a minha equipe de Santos Dumont veio trabalhar aqui. E a Rádio São Miguel criou olha a força comunicativa da igreja. Criou uma capacidade com 25 watts de potência, que a própria rádio, com 10 quilowatts, teve que mudar a programação dentro de Santos Dumont. E isso reparado por técnicos da antiga Rádio Solar AM. E dizia assim: padre, quando eu vim para a Rádio Solar, eu tinha esse underground de ter feito uma rádio em Santos Dumont que engoliu a audiência no centro da cidade e que a rádio foi obrigada a mudar a grade de programação, que era a nossa a FM de Santos Dumont, que competia com a gente. Mérito da turma que trabalhava. Porque quando você está no ar, sou eu contra o concorrente. Sim. Então vai valer o meu talento contra o dele. Então onde as rádios, a televisão, a internet está entrando, vai depender da nossa produção de conteúdo. Então essa foi a segunda rádio da diocese. E a Catedral a terceira. E então, esses meios de comunicação, com transmissão de missa, com produção de programas, fez a diferença em Santos Dumont e já estamos fazendo em Juiz de Fora. Que é mais recente, né? Que é mais recente. E tem um tempo, né? Como nós, agora gostaria até que o senhor falasse a respeito da nossa Web TV A Voz Católica. A Web TV, sim. Está novinha, né? Estreou domingo agora, aliás, sábado, né? No dia... Porque na hora que as pessoas começarem, aquilo que a gente conversava em off, a hora que as pessoas começarem a perceber que esse conteúdo que nós estamos passando é um conteúdo que vai fazer a diferença no dia a dia dela, vai fazer a diferença no supermercado, vai fazer a diferença no ponto do ônibus, vai fazer a diferença no esquema analítico da vida. E tem um fato que eu nunca vou me esquecer, como que a igreja é importante. Uma senhora, numa paróquia da arquidiocese, disse assim: eu era uma boba. O meu marido fazia a hora com a minha cara. E eu achava que estava tudo certo. Eu não tinha ciência, eu não tinha noção de casamento. Para mim o casamento era servir ao marido e basta. Quando eu comecei a participar de uma pastoral na igreja, eu comecei a me sentir mulher, pessoa, sujeito. Quer dizer, eu não faço o que ele quer. Eu também tenho vontade. E o casamento é o encontro das duas vontades. Sim. Olha, e uma mulher simples fez uma reflexão nesse nível. A igreja proporcionou isso. E é isso que a Web TV quer fazer. Proporcionar às pessoas de casa uma reflexão produzida aqui em Juiz de Fora, com os padres, com os leigos, com os profissionais da comunicação de Juiz de Fora,
para a pessoa conhecer essa bagagem que nós temos. Agora tem uma coisa, Mônica, nós entramos na casa das pessoas, no quarto das pessoas. Quem está nos assistindo agora? Tem gente no escritório, tem gente sentado no quarto, na escrivaninha com o computador na frente, no telefone, pode estar dentro até do ônibus, dentro do carro, indo para casa, enfim. Esse modo que a Web TV traz dessa coisa de entrar no quarto, dormir com a pessoa ali, invadir, e a pessoa sentir que não é uma invasão, é um convidado de gala, um convidado de honra. E veja, quantas pessoas de repente estão chorando a perda de um ente querido, as pessoas ou estão felizes e querem celebrar essa felicidade. E a própria interatividade. Né, que é um dos objetivos nossos. É o formar, é o informar, através de entrevistados e temas previamente escolhidos, mas principalmente é o que a gente sempre pede ao internauta, ao telespectador, que ele se inscreva no nosso site, na nossa Web TV, participe. Pode criticar, olha, não gostei, isso que o padre falou não é legal. Isso Mônica, eu acho que você escolheu mal a pauta dessa semana. Uma coisa que a comunicação católica ajuda é o seguinte, nós não estamos aqui querendo vender nenhum produto. Não. Então o que nós queremos é chegar ao seu coração, é fazer a diferença na sua vida. Então se por acaso nós dissermos alguma coisa aqui que não vai te agradar, diga. Você não será retalhado. Nós não vamos perder nada. Aliás, as críticas que você fizer, seja positiva, seja negativa. Aliás, como filósofo, eu digo para você que crítica, ela nunca é negativa. O que é negativo é agressão. Exatamente. A crítica é sempre uma possibilidade para você crescer. Então diga, sugira pauta, sugira temas. Participe. Né? Participe. Porque, como nós falamos, a Web TV é da Arquidiocese, mas ela é de todos. De todos. Não só da nossa arquidiocese, porque nós estamos a nível mundo inteiro. A internet, né? tem essa coisa. Então, participe, você que é de Juiz de Fora. Que tem parente em outro país, manda esse endereço, né, em outro estado. E sempre buscando a interatividade, que é o nosso principal objetivo. Né? A igreja quer isso. Na verdade, a Web TV Católica, ela tem eu gostei muito como é que você apresentou o canal? A igreja mais perto de você. A igreja mais perto de você, exatamente. Porque às vezes você gostaria de fazer uma pergunta para o Dom Gil, mas você vai marcar lá na cúria e não tem agenda. O Dom Gil é um bispo com 1000 cargos, não só na arquidiocese, mas em nível de CNBB. O nosso arcebispo, eu diria assim, é o cara, entendeu como é que é o negócio? O homem é poderoso, o homem tem... E ele tem um poder de conhecimento, de capacidade. E a vida é assim. É verdade. Quanto mais habilitado você é, mais as pessoas te procuram. Querem se aproximar. E é óbvio, veja, ele coordena o texto dos homens, sim, com mais de 1 milhão de homens rezando o texto toda semana, em nível nacional. Coordena a comunicação no Leste 2, que são os estados de Minas e Espírito Santo. Mas aqui você pode mandar uma pergunta para ele. Você coloca no nosso site, né, e a Mônica vai fazer a pergunta para ele, visto que ele está toda semana, 13h falando com a gente. Exatamente, ele pode responder direitinho para você. Ele, eu, Monsenhor Luiz, qualquer padre da arquidiocese, qualquer tema que seja pertinente. Olha, meu amigo, não tenha medo de fazer perguntas polêmicas. Eu gosto de responder problema, rapaz. Eu gosto de perguntas polêmicas. Porque esse negócio de chover no molhado não é o meu estilo. É verdade, correto? Isso está certo. Porque o crescimento advém de quê? Às vezes, algum tema que possa ser um tanto quanto polêmico, mas que vai abrir opções. São as polêmicas. Por exemplo, se você tem uma dúvida no seu coração, você tem algum problema com a Igreja Católica, pode mandar pergunta, pode direcionar a mim. Eu gosto de polêmica, porque eu quero te ajudar. Hoje os comunicólogos no mundo inteiro, eles dizem o seguinte, e aqui eu cito um dos maiores dentro da igreja, que é o padre Antônio Spadaro, que é o diretor da revista Civiltà Católica, que é também jesuíta, amigo do Papa Francisco, mora na Itália, italiano, obviamente. Ele diz que a grande questão hoje não é responder. É responder qualquer raso,
Me permita que eu vou abrindo o leque. Pois não. Humberto Eco tinha raiva da internet porque ele disse que na internet é o lugar dos imbecis se manifestarem. Esse é o pensamento do Humberto Eco, falecido na semana passada. E ele dizia exatamente isso. Então nós temos que subir esse nível da internet. Sim. Porque responder, todo mundo responde. Sim. Eu digo assim, ô Mônica, o que você acha da batina branca do Papa Francisco? Eu acho que... Agora, saber fazer a pergunta que é a questão. Hoje, o que está em voga não é responder. Responder todo mundo responde achando. Agora, saber fazer a pergunta certa. Então você de casa vai ser... Nós vamos deixar de ser imbecis na linguagem do Humberto Eco, num prêmio que ele recebeu. Vamos crescer. Vamos aprender a fazer perguntas. E nós queremos isso. E essa é a nossa colaboração nesse, como dizia o Papa Bento XVI, nesse continente digital que é o mundo virtual. Sim. Então, a nossa televisão, a nossa web católica, ela está entrando para ajudar você a elevar o nível da internet, para ser um lugar também de academia intelectualizada, onde nós podemos fazer perguntas realmente interessantes. Padre Camilo, gostaria agora que você falasse a respeito da PASCOM arquidiocesana. O que seria a PASCOM? PASCOM é a Pastoral da Comunicação. Ela tem duas vias. Então são pessoas que são treinadas, ou o próprio profissional de comunicação, muitas paróquias têm, na minha tem, na Igreja da Glória tem, aqui tem. A maioria hoje, pelo menos das nossas 90, né? Não diria a maioria por causa do interior. Nós temos profissional de comunicação, jornalista, pessoa formada. Mas nós aqui da cidade, a PASCOM diocesana, forma as pessoas lá. Até porque também, com o celular, o conceito de jornalismo muda um pouco. Todo mundo é um pouco jornalista. Quer dizer, ele atualiza o momento nas redes sociais, nas mídias. Pois bem, dito isso, é importante dizer o seguinte, que a PASCOM, ela, como eu disse, ela tem duas vias. Uma é articular a comunicação ao interno da igreja, que é difícil. E a segunda é fazer a comunicação da igreja para fora. A gente chama intra e extra. Comunicação intra, dentro da igreja. Extra, fora da igreja. Então, a PASCOM, ela articula uma relação das pessoas, da paróquia, da comunidade, da diocese, comunicação, aí por isso é importante a linguagem, e também dos meios de comunicação de fora com a igreja. Então, se um grande jornal, ou um pequeno jornal, mas é um jornal secular aquele que não é religioso, quer saber alguma coisa, quem vai dar informação é o comunicador da PASCOM. E agora vocês, no último final de semana, vocês promoveram um retiro da Pastoral da Comunicação. Eu queria que você falasse os resultados e os objetivos. O resultado eu ainda vou ver, sobretudo com a turma que trabalha comigo. Ah, sim, agora... eu quero ver, porque o que eu tive sendo... Para que serve um retiro? Eu sou muito crítico. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro, aqui. O retiro, ele serve para o comunicador católico ter a condição de dizer assim, eu sou um comunicador como um comunicador da Rede Globo, como um comunicador da Bandeirantes, sou um jornalista como ele. Mas o que eu tenho a mais que eles? O que eu tenho que eles não têm? Eu tenho a fé. Não a fé como uma coisa meramente que eu recebi. Porque fé todo mundo tem. Até o ateu tem. O ateu tem fé de que Deus não existe. Ele acredita que Deus... Ele acredita que Deus não existe. Mas nós temos uma fé, adquirimos uma fé, uma intimidade com Deus. Por isso nós tivemos um pregador. Quer dizer, o pregador é aquele sacerdote, ou pode ser leigo, ou pode ser bispo, que vai ajudar você a fazer link com Deus. Então, Deus não vai ser apenas uma ideia, ele vai ser uma experiência que você vive. Automaticamente, o retiro te leva a uma linguagem. Quando você vai tratar o tema religioso, eu digo assim, as pessoas falam assim, nossa, olha a imagem da Santinha. Que Santinha? Nossa Senhora Aparecida.
A Virgem Maria não se refere ou é Santíssima, porque ela é a mãe de Jesus, ou é Virgem Maria. Ela não é santa, não existe imagem da santa. É errado dizer isso. Santa é Santa Rita, Santa Luzia, Santa Cecília, Santa Edivise. As outras mulheres todas são santas, menos Maria. Porque Maria, ela é a mãe de Jesus. Ela gerou Jesus. Então, ela é chamada ou Virgem Maria, a imagem da Virgem Maria, que pode ser Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe. Mas um jornalista fala um negócio desse da Rede Globo, do SBT, tá tudo certo? Quer dizer, certo não tá errado. Mas tá ok. Mas um jornalista católico, de um meio de comunicação católico, falar isso é questionável. Então, acaba que retiros como aquele, ajuda na linguagem. É claro que nós vamos ter que ter também formação. E o Vicariato da Comunicação está atento a isso. Então, nós vamos ter cursos em que vai ajudar nessas questões de linguagem. E a web está cumprindo, porque alguém que assiste, o coordenador da comunicação da Arquidiocese, já dá um toque desse, ele não vai cair nesse erro. Exatamente. Ele não vai incorrer nesse erro. Vai se policiar, né? Vai se policiar e se não tem aprender. conhecimento, ele vai buscar. Você vê? Que ele não possa usar. Quando a gente fala Conferência na CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem gente que fala Confederação dos Bispos do Brasil. Ou forania, fala forânea. Quer dizer, um jornalista católico, ele tem também a missão, o jornalista católico não, de meios de comunicação católico. E os outros lá são. Se eles quiserem, sendo católico, virem para cá, tá beleza. Pode fazer retiro com a gente. Não é fechado só a quem trabalha nos meios. Quem trabalha nos meios católicos tem uma obrigação de ir. Porque ele tem uma obrigação de falar certo. Mas quem é católico e trabalha em meio secular, também é muito bem-vindo. Eu gostaria que viesse. Nós convidamos a todos. Para poder adquirir essa linguagem. Então, o retiro, além de fazer o jornalista ter uma espiritualidade, ter uma intimidade com Deus, um conhecimento com Deus, ele tem também um conhecimento intelectual da fé. Aí eu volto a dizer, a fé, ela tem uma dimensão natural, ela tem uma dimensão quase que ingênua, sabe, pura. Eu não preciso estudar para ter fé, mas quando eu estou no meio de comunicação, eu tenho que saber postar a fé, para usar uma linguagem internet, Facebook. Postar a fé na dimensão certa. Senão eu começo a achar. Se eu pegar uma fé e eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus é assado, eu começar a achar Deus, então eu estou relativizando Deus. E Deus é absoluto, Deus é assim, basta. O Papa disse que ele é misericórdia. Com certeza. Bom, eu gostaria agora, Padre Camilo, que você falasse sobre a sua paróquia. O Padre Camilo é administrador paroquial da paróquia de Santa Rita. E agora, dia 22, será celebrada uma grande festa. 22 de maio. De maio. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre o trabalho. Eu sei que você está com grandes obras. Eu vou tentar fazer, você pode me cortar, porque já percebeu que eu falo muito. Mas eu quero mais que você... Está ótima a sua entrevista. Exato. E vamos... que as pessoas precisam saber. O que acontece? Como eu sou comunicador, a minha paróquia ela tem um talho comunicador. Sim. Porque, só para o povo de casa saber, a igreja ela tem especialistas. Nós padres fazemos o curso, igual medicina. Então a gente faz aquele curso que é de padre. Todo padre tem aquele... geral. O clínico geral. Todo padre é um clínico geral. Para você entender. Depois que a gente faz esse curso, a gente começa a se especializar. Então nós temos padres psicólogos, temos padres advogados, temos padres comunicadores. Eu me especializei em comunicação religiosa. Nós temos padres que especializam em Bíblia, além de tudo que a gente sabe. Por exemplo, o Padre Dontes, ele é doutor em Sagrada Escritura. Então significa que ele conhece todas as línguas da Bíblia. Grego, hebraico, aramaico, latim. Ele tem que conhecer essas línguas. Eu não tenho que conhecer essas línguas. Eu tenho que conhecer a Bíblia, mas não tenho que conhecer essas línguas. Tem um outro que se especializa em patrologia. Estudo dos santos padres, aqueles que vieram depois dos apóstolos. Padre Cássio, do Bom Pastor, tem mestrado nessa parte. E assim vai. Existe aquele que é em teologia fundamental, aquele que é em mariologia, só como o
vários especialistas em Mariologia que nós temos no Brasil. Clodovis Boff fala muito bem sobre Mariologia e etc. Então, esses especialistas todos, o meu caso é comunicação. Então, na minha paróquia, uma das coisas que vai ser forte é a comunicação. Então, eu começo, o primeiro meio de comunicação que nós tivemos, eu te mostro um aqui, foi o jornal Folha de Santa Rita, que é um jornal que é informativo, formativo e apologético, que é o meu estilo. Eu gosto de mostrar a diferença entre a igreja católica e as outras igrejas. Sim. Então, eu sou aquele tipo que esse comparativo, para você saber até a uma opção, você tem que comparar. Como é que você vai saber se o gelado não é bom ou quente, mediante a temperatura, ou um sorvete, ou seja, uma fruta, se você não comparar? E aí, então, aí eu já coloco para você uma questão que a pessoa, e é gratuitamente, esse jornal é distribuído gratuitamente. Quantos mil exemplares? Nos meses comuns, 2.000. No mês de Santa Rita, 10.000 exemplares. E as pessoas podem adquirir na Só chegar na paróquia e pegar. Santa Rita. Mas pega no início porque esgota. Nós estamos pensando em realmente subir o número dele. Correto. Mas aí tem uma coisa interessante, que é o seguinte, você diz assim, ô padre, por que que na Igreja Católica tem crucifixo? Porque Cristo já ressuscitou, ele não está mais na cruz. O cara faz essa pergunta. Aí o tiozão aqui chega e fala assim, amigo, pega 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, 23, 24. Os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem sinais. Nós, católicos, anunciamos Cristo crucificado. Aí você fala assim, mas a minha amiga ficou nervosa, ela quebrou o crucifixo, ela não é católica. Mas está lá na Bíblia, na mesma passagem que eu citei, escândalo para eles que não creem. Mas para nós que cremos, é força de Deus, sinal de Deus. Eu ponho isso aqui. Coloca, né? Então, quando faço isso, o camarada acaba por entender o que está acontecendo. Padre Camilo, vou interromper. As pessoas que estão interessadas, que ainda não conhecem, elas podem ter um acesso pela internet? É www.paroquiasantaritajf.com. E aí você vai ver a parte do jornal Folha de Santa Rita, dá um clique, tem todos os jornais. Que muito interessante, sistemas, né, que são colocados, e às vezes as pessoas não tiveram acesso, estão querendo, é muito fácil. Então você que é jovem, que gosta, às vezes, o negócio é irado, amigo. Então, nós fizemos o primeiro meio de comunicação que nós criamos, eu e o Padre Elílio. Esse jornal, o primeiro dele, ficou pronto no mês de abril de 2000, início de abril de 2010, por volta de mais ou menos 2h30 da madrugada. Nós estávamos fechando a edição. Depois, nós compramos horário na Rádio Catedral. Sim. Depois da Rádio Catedral, nós compramos horário na TVE. Nós temos o programa Santa Fé. A paróquia de Santa Rita, é importante isso. É a primeira paróquia da Arquidiocese a ter programa de televisão bancado pelos dizimistas da paróquia. Primeira paróquia a ter programa de televisão. A Arquidiocese já teve como Arquidiocese. Sim. Né? Mas feito e bancado pela paróquia foi a nossa. Se chama Santa Fé. São 30 minutos. Posso dizer o horário, né? Sim. Vai ao ar todo sábado às 15 horas. Inclusive, nesse período, tem a quinzena de Santa Rita. A gente faz a quinzena lá. Então, o que acontece? Depois, nós criamos a internet, temos um canal no YouTube, onde gravamos pequenos vídeos de 2 minutos para colocar. E você tem mais um material gráfico, né, que você trouxe? Isso. Aí eu tenho o calendário da paróquia, que é distribuído gratuitamente, e que já vem com toda a programação anual, inclusive a quinzena, inclusive a novena e a prestação de contas para onde foi o dízimo das pessoas do ano anterior. Então, esse ano eu coloquei até cifras do que nós investimos. Então, quem ajuda a paróquia de Santa Rita, quem é dizimista na paróquia de Santa Rita, sabe para onde vai. E temos ainda, e aí já foi uma opção nossa, que é o livro da quinzena. Cada ano, você ainda pode adquirir esse livro na secretaria, a pessoa adquire o livro da quinzena com um tema. Ano passado, o tema foi o sentido cristão do sofrimento humano.
pessoa acha que é castigo e não é. Foi uma carta do Papa São João Paulo II. Esse ano é a Divina Misericórdia, o mútuo próprio do nosso, a proclamação do jubileu do Papa Francisco. Então, cada ano, teve um ano que foi sobre os sacramentos da igreja. Então, ele tem um sentido de catequese. São 15 quintas-feiras antes da festa da padroeira. E como é que está a preparação? Eu sei que vocês fazem um evento muito grande e vocês estavam com uma obra já inaugurada, né? Não está inaugurado quase, né? parte. Olha, quase não, está longe. Está longe. Mas já está, porque otimista. O projeto é fazer no terceiro andar uma réplica com uma proporção meteórica da igreja de Santa Rita. Inclusive a renda é revertida para isso. E é prestado conta. Eu te digo uma coisa, se você quiser saber onde o dízimo da paróquia vai, e você é dizimista da paróquia, ou um colaborador, um doador, pode ir lá na secretaria, que a secretária mostra tudo para você. Padre Camilo, a nossa função também é ajudar mesmo todas as paróquias da nossa arquidiocese. E nós sabemos do grande esforço, do grande trabalho bonito que você, à frente da paróquia Santa Rita, desenvolve junto com os paroquianos. Eu vou abrir aqui os microfones. As pessoas interessadas em fazerem doações. Olha, se a pessoa quiser fazer doação em dinheiro, ela tem um livro, nós temos um livro, que a pessoa anota quanto ela doou e o nome dela, e no dia de Santa Rita é colocado no altar, para que no dia, na véspera, para que no dia 22, são 9 missas, e debaixo do altar está o nome da pessoa no livro. E é um modo também da gente ter uma contabilidade, não dá dinheiro na mão dos outros assim solto não. Mesmo que esteja com o uniforme da paróquia, não, você tem que chegar, de preferência um dos padres, a mim ou o padre Ereles. Ou se chegar na secretaria, você anota, porque aí eu olho e falo, olha, tem esse dinheiro aqui, anota, põe no envelope direitinho. Agora, nós estamos precisando para a festa, porque nós temos as barraquinhas da festa. Então, canjiquinha, canjica branca, amendoim, óleo de soja, porque se faz muito pastel, se frita essas coisas, né? Estamos precisando de macarrão, estamos precisando, como é que chama esse negócio que vocês põem no churrasco? Eu não sei nome não, é tipo um óleo, um negócio assim. Será que a produção nos ajuda? Você põe em cima da carne? Não, em cima. É tipo hein? Isso mesmo. Sal grosso. Sal grosso, não, mas também não é. É tipo um tempero que você põe em cima, o pessoal faz, um suco, um tempero, molho de churrasco. Molho de churrasco. Você viu que coisa? Então, essas coisas assim que a gente precisa. Gente, e fica uma delícia, hein? E quando sobra alimento, a gente doa para os pobres, faz cesta básica para os pobres. Se sobrar, para a gente não consumir tudo na festa, gente faz cesta básica. E as pessoas interessadas, agora eu queria que você registrasse também o endereço, para que as pessoas mandassem ou levassem para a paróquia de Santa Rita tem uma qualidade. Nós trabalhamos, a secretaria a igreja fica aberta de 7 da manhã ao meio-dia, depois de 13 às 10 da noite. Domingo, após as missas, 7, 9, 19 horas, a secretaria fica aberta. Então nós não fechamos as portas. Então, quem quiser fazer sua doação, é chegar ali e fazer a doação. Não tem erro. Nós não fechamos as portas. Ficamos na rua Barão do Retiro, 388. Os ônibus amarelinhos todos passam. Quem tem o calendário, nós temos na última página o número dos ônibus. Então, Borborema, Santa Paula, Progresso, não tem dificuldade para que você vá. Amigo, é um lugar privilegiado. Basta querer fazer sua doação. Basta querer fazer doação, dar sugestão. Olha, eu recebo vasculhante velho, que eu adapto, portão velho, que eu adapto, para as obras que nós estamos fazendo, que são enormes. Você tem que ir lá para você conhecer. Né? Padre Camilo, nós vamos encerrar agora a nossa transmissão ao vivo. Quero agradecer muito a sua participação e já fazer um convite para que você retorne, porque acho que nós temos a nossa área de comunicação, nós temos temas muito variados e que merecem mais entrevistas. Muito obrigada pelo apoio à Web TV, a Voz Católica, a igreja mais perto de você. E gostaria agora que você registrasse uma mensagem
final para os nossos internautas. Olha, uma palavra, a Web TV é parte da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese, então nós estamos juntos. A minha palavra final é o seguinte: não desanime, acredite no seu sonho, porque Deus tem uma potência dentro de você. Se você estiver em oração com Deus, participando da Sagrada Eucaristia, você fará a diferença onde você quiser. E mesmo que alguém tente te sufocar, você vai sempre reerguer mais forte. Muito obrigada, Padre Camilo. Obrigada a você que nos assistiu. Inscreva-se no nosso site, Web TV, a Voz Católica, a igreja mais perto de você. E na próxima segunda-feira, a partir das 16 horas, voltaremos com o nosso programa Dialogando. Aquele abraço.